Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jacques. Aqui é uma mensagem para Parashat Noach, história de Noé. Segunda Parashat da Torá. A ciência moderna nos ensina que o mundo é feito de pequenas partículas, chamadas átomos, que se combinam para criar moléculas, e daí segue, né? Esses são os elementos fundamentais. Mas os gregos antigos, já indo até Aristóteles, ensinaram que o mundo era feito de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Curiosamente, outros povos antigos que não necessariamente tinham contato com os gregos, como os egípcios, os hindus e os chineses, também chegaram a essa mesma conclusão. De acordo com ensinamentos antigos, esses 4 elementos se combinam em várias maneiras para criar tudo o que existe. Por exemplo, Aristóteles ensinou que as coisas quentes são uma combinação de fogo e ar. As coisas frias são uma combinação de terra e água. O seco é uma combinação de fogo e terra, e o molhado é uma combinação de água e ar. O Aristóteles ensinou também que há uma quinta substância que é mais espiritual, chamada éter ou quintessência. Obviamente, esses ensinamentos vão muito aquém, né? São muito menores do que a ciência moderna, porém essa imagem mítica nos dá uma perspectiva sobre a realidade. Para criar o universo, Deus teve que ganhar controle sobre esses 4 elementos fundamentais. Sem a intervenção de Deus, cada um desses elementos se tornaria caótico, ia ficar loucão, né? E fora de controle. Na verdade, a imagem de Deus controlando o caos é provavelmente muito perto do significado bíblico do Gênesis, onde Deus cria o mundo do nada. Chama ex nihilo em latim. Mais explícita ainda é a imagem de Deus trazendo as águas sob seu controle. A Bíblia fala de Deus, da Ruach Elohim, do Espírito de Deus, boiando, assim, sobrevoando as águas, né? Ruach Elohim merachefet al penei hamayim. O Espírito de Deus ficava assim, boiando, né? Ou levitando por em cima da água. E também a ideia de Deus separar, no início da criação, as águas superiores das águas inferiores. No livro de Jó, Deus fala dos oceanos do mundo com as seguintes palavras. Estão em Jó 38:11. Até aqui vocês vão ir, mas não mais. E aqui é onde as ondas vão parar. Deus, então, ele doma as águas, trazendo essa força rebelde da água, né? Essa força selvagem até mesmo da água, sob controle. E agora vem a perspectiva. Nos dias recentes, nós temos visto como o caos tem reinado sobre esses 4 elementos no mundo inteiro. A Terra, de certa maneira, está caótica. Pergunta para as pessoas da cidade do México, por exemplo. A água tem estado caótica. Pergunta para as pessoas, por exemplo, de Houston, que tiveram um tornado horrível. O ar se virou caótico. Pergunta para o pessoal de Porto Rico, que teve um furacão. E, obviamente, aqui nos Estados Unidos, né, volto a dizer, e com certeza acontece no Brasil também, mas aqui é violento, o fogo ficou caótico, quando há fogos horríveis na Califórnia que estão matando gente, queimando casas. É como se
dá uma perspectiva como que se Deus saiu de lado e está deixando que o caos reine. Isso é precisamente o que a Bíblia diz que ocorreu no tempo de Noé. Deus não causou o grande dilúvio, Deus deixou de segurar as águas, de reter as águas, e deixou que as águas de cima se misturassem com as águas de baixo. E, de fato, as forças do caos são forças naturais no mundo. De fato, nós temos um nome para isso, que é entropia. Entropia nos ensina que tudo se destrói, que a anarquia, o normal da natureza é para a anarquia prevalecer, para as coisas se desintegrarem nos seus níveis mais básicos. O trabalho de Deus é superar e prevalecer sobre as forças do caos. Às vezes, parece que Deus se pôs de lado, deu um passo para trás e está deixando que o caos reine novamente. No tempo de Noé, a humanidade não merecia, não valia a pena. Então, Deus permitiu que o dilúvio acontecesse. O nosso trabalho, enquanto seres humanos, é sermos parceiros de Deus para domar e superar o caos. Nós temos que reagir aos horríveis furacões, terremotos, tsunamis, fogos, com a pergunta que é como que nós devemos dominar, como nós devemos ir mais além do caos. Como eu já disse para vocês várias vezes, eu estou tão orgulhoso da nossa comunidade Brit Brachá do México, que cancelaram o serviço deles de Rosh Hashanah para ir ajudar os esforços de salvar pessoas na cidade deles, né? A pergunta é como que nós podemos trazer ordem para o mundo? Nós podemos fazer isso, por exemplo, com a tecnologia, encontrando maneiras melhores de construir edifícios, casas, prédios que aguentem, que durem, né? As forças da natureza, e também aprendendo a prever esses eventos caóticos através de estudos atmosféricos. Nós temos que fazer isso também com compaixão, ajudando uns aos outros quando nós nos deparamos com eventos caóticos. Nós fazemos isso quando nós percebemos que o mundo é imperfeito e que o nosso trabalho é aperfeiçoar o mundo como um reinado de Deus. A história de Noé é uma história de uma humanidade imperfeita, agindo com crueldade uns com os outros. Também é uma história de arrogância, construir uma torre para criar um nome para eles mesmos, na história de Babel, e para desafiar Deus. Hoje em dia, a nossa história tem que ser uma de nos transformarmos em parceiros de Deus, lutar contra as forças do caos e trazer ordem e tranquilidade para o mundo. Shabbat Shalom, tudo de bom.